Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe. E hoje eu quero deixar uma palavra para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então não há problemas, não há dificuldades, não há situações, não há gigantes que Deus não vá te fortalecer. Deus vai te fortalecer. E Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos todas as coisas, porque quem está nos sustentando, quem está nos guardando, quem está nos livrando, não são homens, não são situações, é o próprio Deus. E por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas para a gente ser fortalecido no Senhor, Paulo, na sua carta de Filipenses 4, ele nos dá algumas instruções, algumas dicas de como se fortalecer, de como ele diz, tudo posso daquele que me fortalece. E ele diz assim, em Filipenses 4, do 11 em diante, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas olha o que ele diz, sei o que é passar necessidades, e também sei o que é ter em abundância. Aprendi os segredos de toda e qualquer circunstâncias, tanto estar alimentado como ter fome, tanto ter em abundância como passar necessidade. E o versículo chave, tudo posso naquele que me fortalece. Só que Paulo nos dá aqui umas dicas valiosas de como a gente se fortalecer no Senhor. E eu quero hoje trazer isso para você, esse aprendizado a você. Porque nós podemos suportar todas as coisas quando Deus nos fortalece. Mas a primeira coisa nós precisamos aprender a ter maturidade. A maturidade é crescimento espiritual. Nós vamos crescendo dia após dia pelas vivências que nós estamos passando. Por isso que ele diz isso no verso 11. Digo isso não que esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele passou por muitas situações e aquilo trouxe maturidade sobre a vida dele. E eu e você precisamos aprender a ter maturidade nas situações que nós estamos vivendo. Maturidade é crescimento. Maturidade é vivência, experiências que nós iremos passar. E isso você vai adquirindo maturidade. Eu quero dizer, você vai começar a suportar algumas coisas. Deus vai começar a te fortalecer quando você adquirir maturidade. Seja dentro da sua casa, seja dentro do seu lar, seja nos ambientes de trabalho, nós precisamos ter maturidade. Aprender a lidar com as situações. Aprender a lidar com os momentos bons, como também nos momentos ruins. E isso significa maturidade. A segunda coisa, para Deus te fortalecer, você precisa ter discernimento. Discernimento é saber aquilo que é bom e aquilo que não é bom para você. Ele diz no verso 12, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Duas coisas diferentes. Uma coisa estava boa, sei o que é passar necessidade. Uma coisa estava ruim e a outra coisa ele fala, eu sei o que é ter em abundância. Ele estava discernindo as coisas que eram boas e as coisas que eram ruins. E nós precisamos ter esse discernimento em nossa vida. Quando você tem maturidade, quando você passa por algumas coisas, você começa a discernir algumas coisas. Aquilo que é bom para você e aquilo que não é bom para você. Nós precisamos ter discernimento dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com relação à nossa vida, às nossas escolhas. Você precisa adquirir discernimento. Peça para Deus discernimento para discernir as coisas, que é aquilo que é bom para você. E aquilo que às vezes não é bom, lança fora. Jogue fora. Mas tenha discernimento. E ele fala, pois eu aprendi os segredos de toda e qualquer circunstância. Tanto estar alimentado, como ter fome, e como ter em abundância, como passar necessidades, e aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Duas coisas que eu quero dizer para você hoje. Se você quer se fortalecer no Senhor, primeiro,
tenha maturidade. Segundo, você quer se fortalecer no Senhor, tenha discernimento. Quando você tem essas chaves na mão, você vai passar por tudo. Porque sabe quem está te fortalecendo? Não é homens, não é o seu dinheiro, não é o seu entendimento, é o próprio Deus. Que Deus te abençoe. E tudo posso naquele que me fortalece. Você consegue, você vai vencer. Deus te abençoe.